Queridos, fica em pé só mais um pouquinho. Estique a tua mão para cá. Vamos orar pelo nosso pastor, que vai estar trazendo a palavra nessa noite. Amém, queridos? Quantos querem ouvir uma palavra de edificação para o seu coração nessa noite? Amém, queridos? Então fecha teus olhos, estica a tua mão para cá. Vamos abençoar aquele que já é muito abençoado por Deus. Amém? Pai, nós te louvamos pela vida do nosso pastor nessa noite, que ele estará trazendo a tua palavra. Usa a mente do teu servo, ó Pai, que ele possa trazer aquilo que vem de ti, assim, direto do teu coração. Ó Pai, cuida do teu filho enquanto ele estiver pregando, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento? Graça e paz, amém, queridos? Bom dia a todos, bom estar aqui. A letra dessa canção muito forte, irmãos, a pessoa que escreveu essa canção provavelmente estava no céu, cantando no céu, estava pensando ali que Jesus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nunca mais morreu, né? Você vai ver alguns relatos na Bíblia de homens que ressuscitaram, mas depois voltaram a morrer. Jesus nunca mais morreu. Jesus vivo está, subiu de corpo e tudo, meu, para o céu. É muito poder, e louvado seja o nome desse Deus. Queridos, hoje é dia de ceia. Quero compartilhar um texto com os irmãos. Evangelho de Mateus. Não, primeiro Lucas capítulo 11, Daniel. Lucas 11, a partir do verso 1, apenas o verso 1. Lucas capítulo 11, verso de número 1. Deixa eu abrir aqui na minha versão também. Diz a palavra do Senhor: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Agora, Daniel, por gentileza, Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5. Mateus 6, você colocou 1. A partir do verso 5, isso. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás o teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhes peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode dizer graças a Deus? Queridos, a gente está vivendo um tempo de decisão na história da vida cristã, e agora eu não falo apenas de igreja local, porque tem muita gente que está seguindo a Deus, e eu falo com conhecimento de causa, que acha que dá para servir a Deus sem ter uma vida de oração.
As pessoas, e cada dia que se passa, elas estão mais convictas disso. Tem que ir aos cultos, tem que ir às reuniões, tem que fazer, mas eu posso ter uma vida em Deus sem ter uma vida de oração. Até que o problema vem e essa pessoa ela se depara com a dificuldade, com a sua miséria, e vai fazer falta a questão da oração na vida dela. Orar é fundamental para a vida do crente, não dá para ter uma vida cristã sem uma vida de oração. E eu fico impressionado com esse discípulo, que provavelmente ele estava observando Jesus orando, e eu acredito que Jesus orava não pouco. Alguns estudiosos dizem que Jesus começava a orar por volta de 4 horas da manhã e terminava às 7 horas da manhã, porque o dia dele era muito atarefado. Então eu fiquei tentando imaginar qual foi o discípulo, né? Se eu for pela parte de característica, o mais intrometido era Pedro, né? Pedro tudo perguntava, tudo se metia. E eu achei interessante a fala daquele discípulo, quando ele pede a Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. Assim como os discípulos de João aprenderam com João a orar, ensina-nos. E eu fiquei pensando também que aquele discípulo, ele viu Jesus fazer tanta coisa, ele viu Jesus ressuscitar morto, ele viu Jesus andar sobre o mar, ele viu Jesus curar diversas pessoas, e você não vê relatos em nenhum lugar das pessoas pedindo, Jesus me ensina a fazer essas coisas. Mas quando esse discípulo, ele observa Jesus dentro de um tempo de oração, ele fala, Senhor, ensina-nos a orar. Então eu fico imaginando que coisa maravilhosa devia ser Jesus orando. A entrega, o relacionamento dele com o Pai. E Jesus ensinou aos seus discípulos, e ele deixou a planta para a gente, e às vezes, muitas das vezes parece que a gente não aprendeu isso, a gente não entendeu isso. A gente inventa tanta coisa, desenvolve tanta coisa e parece que a gente não entendeu a fala de Jesus e a gente não entende até hoje. A partir do verso de número 5, Daniel, vamos juntos, de Mateus capítulo de número 6. Diz a palavra do Senhor, e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Queridos, tem gente que interpreta esse versículo de forma errada. Eu estudei, me aprofundei dentro desse versículo para não ensinar de maneira errada. Tem gente que usa esse versículo apenas para ter um momento a sós no seu quarto em oração, e não tem esse negócio de orar à igreja. Não é esse o sentido que Jesus está querendo nos ensinar. Quando Jesus fala sobre orar em pé nas sinagogas para ser visto, ele está falando de motivação do coração. Tem muita gente que às vezes ora no secreto, mas espalha toda a sua vida no secreto para as pessoas. A motivação é errada. E existem muitas pessoas que oram nas igrejas, às vezes até de uma forma bem alta, né, irmã Lidé? Mas tem um coração sincero diante de Deus, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Eu posso ser sincero no meio da coletividade, posso ser hipócrita na minha reunião a sós com Deus, porque tem muita gente que vai cheio de argumentos para Deus, cheio de razão, cheio de porquês, e não para ouvir Deus. Então não é esse o sentido que Jesus está querendo nos ensinar. A palavra hipócrita, aqui no original, ela dá o sentido de atuar, de ator, de mostrar uma coisa que ele quer que as pessoas vejam. Já viu aquelas pessoas que fazem questão de mostrar para você que ela é espiritual, que ela é santa, que ela é separada, ela quer mostrar para todo mundo. Então Jesus está nos ensinando, ele está ensinando esse discípulo, quando você for orar, não faça isso. Em outras palavras, a gente precisa aprender a ler a Bíblia nas entrelinhas. Jesus está falando, está ensinando aos seus discípulos que quando você orar, veja a motivação do seu coração, veja o que realmente é necessário, o que não for necessário, você abre mão, joga fora. Jesus Cristo era extraordinário, ele é extraordinário. Não seja como os hipócritas,
porque estão nas praças, estão querendo serem vistos, e recebem o seu galardão. Existem pessoas que faz questão de mostrar para todo mundo que ele faz muito, que ele lê muito, que ele ora muito, e ele já recebeu a recompensa dele. Mas Jesus também fala no verso de número 7, verso de número 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. A gente precisa entender quarto aqui não como o quarto propriamente dito, né, que a gente entra e fecha a porta. A gente precisa entender quarto como um lugar exclusivamente separado para Deus. Tem muita gente que faz do seu quarto uma praça, tem muita gente que faz do seu quarto embaixo de uma árvore, tem muita gente que faz do seu quarto a sua laje. E quando Jesus ele fala sobre a questão de fechar a porta, é porque até mesmo dentro do quarto a gente pode ser hipócrita. Porque quando a gente não fecha a porta é porque a gente está querendo ser visto por alguém, que a gente está orando, que a gente está buscando. Então Jesus ele está ensinando, olha, o meu relacionamento ele é pessoal. Então quando você quiser orar, não precisa de plateia, não precisa de aplausos, se encolha, se esconda, porque o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. E a recompensa dele, muitas das vezes é graça que ele nos dá, ele nos sustenta nos dias da adversidade. As pessoas não entendem como é que a pessoa está passando por tantos problemas, mas ela ainda continua firme, ela continua de pé, a recompensa do pai publicamente. Então o secreto ele é um lugar muito especial. E Jesus Cristo, ele está querendo resgatar isso comigo, com você, nesta manhã, que voltemos ao secreto com Ele, ao lugar de estarmos a sós com Ele. A gente tem algumas desculpas que a gente dá para Deus, eu trabalho demais, eu faço muitas coisas, eu não tenho tempo. E às vezes algumas até plausíveis, a gente fala assim, não, é verdade, até quando o filho fica doente, até quando o desemprego bate a nossa porta, aí a gente começa a achar tempo para Deus, quando na verdade a gente sempre teve tempo. A gente sempre vai achar tempo para aquilo que é prioridade na nossa vida. Se a gente não acha tempo para oração, é porque provavelmente a oração não está sendo prioridade na nossa vida. E a gente precisa procurar achar tempo, porque a oração, irmãos, ela nos leva a percebermos os nossos desejos reais, espirituais. Não sei se já aconteceu com você, já tive uma experiência de oração assim, que eu fui por uma determinada causa, mas eu fui movido por outras coisas que Deus ministrou ao meu coração. De verdade, a gente não se conhece da mesma maneira que Deus nos conhece. Às vezes a gente vai a Deus achando, não, eu preciso disso, que o Senhor faça isso, para quando o Senhor fizer isso, eu vou melhorar. E o Espírito Santo fala para a gente, através da sua palavra, que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir como convém. O Espírito Santo, ele te criou, ele me criou, ele nos formou, ele sabe das nossas necessidades. E às vezes as nossas dificuldades, as nossas demandas, faz com que a gente ore de maneira legítima, sim, mas às vezes de uma maneira interesseira, de uma maneira de querer apenas as mãos de Deus. Eu já compartilhei aos irmãos aqui algumas vezes. Eu não sou muito adepto dos louvores, esses louvores novos, gosto de alguns, mas tem um louvor que mexe muito comigo, que diz que muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Os pés do Senhor é um lugar que está sendo esquecido por muita gente. É um lugar onde a gente não recebe nada, a gente só se entrega, a gente só adora o nome do Senhor. A verdadeira oração, ela é desenvolvida no Espírito. O homem é corpo, alma e espírito, amém? Às vezes a gente vai para o Senhor com a nossa alma. Nossa alma está dilacerada, está entristecida, está amargurada, e a gente vai ao Senhor, e Deus ouve a nossa oração. Deus não está falando que Ele não vai ouvir a sua oração, mas a verdadeira oração, ela é desenvolvida no Espírito. Porque a oração não se trata daquilo que você está sentindo e você quer que Deus faça a você. A oração se trata daquilo que Deus quer fazer por intermédio das nossas vidas. É por isso que Ele vai ministrar ao nosso espírito. Porque se a gente entender isso, a gente vai entender porque Paulo, embora passasse por muitas dificuldades, ele continuava ainda
fazendo a obra do Senhor, adorando o nome do Senhor, porque oração se trata de Deus, através do seu Espírito, falando ao nosso espírito. Deus sabe que a gente é capaz de andar mais 1 milha, mais 2 milhas, para aguentar mais uma pedrada, mais uma chicotada. Deus sabe na nossa estrutura, só que a gente vai para Deus com a nossa alma dilacerada e a gente diz para Deus assim, não, eu não aguento, não dá para mim. E Deus fala assim, dá sim, filho. Eu te formei, eu conheço a sua estrutura. E a minha palavra diz que eu não dou nada aos meus filhos do que ele não possa suportar. Então, no momento em que a gente vai a Deus, Deus quer revelar-se a nós, a intenção do coração dele para as nossas vidas. Entenda uma coisa, no momento de a sós com Deus, de oração, a gente não ensina nada para Deus, você sabia disso? A gente só aprende. Tem gente que acha que vai para Deus dizer coisas para Deus que ele já não sabia, ele já sabe que você procurou porque tu estava sofrendo, porque tu estava chorando, e a gente tem que falar para Deus porque Deus precisa ouvir, porque se ele me ouvir, ele vai me entender. Não, Deus já sabe. Mas Deus tem os seus propósitos, tem os seus planos. Então, no momento de oração, Deus vai desenvolvendo uma capacidade que nós não conhecíamos de nós mesmos. Uma força que vem dele, vem do seu Espírito. Outra coisa que a oração faz, é bem interessante, a oração, queridos, a pessoa que tem a vida de oração, a pessoa que é uma pessoa que declara a Deus, eu sou dependente de você, Senhor. Eu não dou nenhum passo sem a sua aprovação. Porque quando a gente vive sem oração, a gente está dizendo para Deus, eu sou autossuficiente, eu consigo decidir por mim mesmo, eu consigo resolver por mim mesmo. Mas quando a gente vai a Deus e pergunta ao Senhor, Senhor, o que tu queres? A gente está dizendo para Deus, olha Deus, embora eu tenha muitas habilidades, muitas aptidões, eu ainda acredito na sua direção e eu sou dependente do Senhor. Porque a minha habilidade para o Senhor pode não dar certo, mas quando o Senhor falar que vai dar certo, que vai acontecer, vai acontecer. Então a oração desenvolve na nossa vida uma dependência de Deus. E automaticamente gera fé no nosso coração. Porque se você faz na dependência de Deus e logo depois vem um tempo e o Senhor responde, e você sabe que aquilo é resposta de oração, você entende, Deus ouve, Deus se relaciona, Deus atende. Então nós precisamos voltar a esse lugar de secreto, de a sós com Deus. Porque vão chegar tempos, querido, que quem não voltar para esse lugar, não descobrir esse lugar, vai ficar batendo cabeça, vai ficar andando de um lado para o outro e não entendendo o momento, o tempo, as eras. O mundo é mau, irmão. O homem está cada vez mais depravado. Deus tem sido cada vez mais tirado do centro. Tem uma fala muito sutil, porém, para mim, na minha percepção, é extremamente demoníaca. Que o Deus que os crentes conhecem não é o Deus... Não, irmãos, é o Deus verdadeiro, sim. E cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua personalidade. E o Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Só que em cada tempo, em cada era, ele vai se desenvolvendo de uma maneira. Por quê, pastor? Porque ele é multiforme. Você sabe o que é multiforme? Ele não age de uma maneira só. Não adianta você querer pegar Deus, colocar dentro de uma caixinha e dizer, Deus é assim, Deus não se enquadra dentro do nosso pensamento, Deus é Deus. Nós precisamos entender isso. E se nós não formos para o lugar secreto, a gente vai começar a achar, não, Deus já não se move mais, Deus já não faz mais, a igreja mudou. Não, irmãos, a gente precisa entender de que maneira Deus está atuando. A Bíblia vai falar em Gálatas capítulo 4, verso 4, que Jesus só veio na plenitude dos tempos. Existe um tempo determinado por Deus na esfera espiritual para acontecer cada coisa. Então a gente precisa se enquadrar, se inserir na atuação de Deus, no nosso tempo, na nossa era. Porque se a gente colocar na cabeça que Deus já não faz como fazia antigamente, que Deus não é mesmo, está tudo acabado, irmãos, pode acabar a igreja. A gente pode fechar o culto, pode acabar o culto, mas eu acredito num Deus que ainda faz. E a gente só vai entender de que maneira Ele faz se a gente for para o lugar sós com Deus, porque é lá o lugar onde Ele revela os seus segredos. A oração desenvolve a nossa fé, eu falei. A oração também é uma escola para a alma. Já viu a alma aflita? É igual uma criança quando quer doce. A alma aflita é igual uma criança quando quer doce. E ela bem pequena fica ali perto do pai, da mamãe, né, do Adinaldo. Compra mamãe doce, compra mamãe doce, compra mamãe doce, compra mamãe doce. Aí tem aquele dia que a mamãe vai e compra o doce para ele e ele se alegra. Mamãe comprou doce para mim.
Aí no dia seguinte, o que ela está fazendo lá na porta do Edinaldo? Compra mamãe doce. Aí mamãe e papai disse não. Aí quando papai e mamãe diz não, ele explica, você não pode comer doce todo dia. Porque comer doce todo dia vai aumentar a glicose, pode estragar os seus dentes, não é assim? Assim é a oração é uma escola para a alma. Às vezes, Deus vai ficar em silêncio para mostrar que Ele é um Deus que trabalha também em silêncio. Às vezes, Deus vai falar para mostrar que Ele é um Deus que de vez em quando Ele fala também. Então, a oração é uma escola da alma, porque se a gente não for a Deus em oração, a gente não vai começar a não entender por que Deus não está falando, por que Deus está calado, por que Deus não se move ao meu favor, porque Ele está tratando a nossa alma, irmãos. Ele está cuidando da gente nos mínimos detalhes. Então, a oração é uma escola da alma. Nós precisamos aprender com Deus e voltarmos a esse lugar do secreto em Deus. Como eu disse aqui, o secreto pode ser diversos lugares. É um lugar onde ninguém vai interferir, a sua comunicação, a sua comunhão com Deus. Temos que orar como igreja sim e não pararemos. Porque eu aprendo com a igreja primitiva que a igreja ela estava unânime em oração. E de repente, um som do céu, e vocês conhecem a história, houve um avivamento. Nós precisamos estarmos no mesmo espírito, na mesma direção. Mas não deixe para orar somente aqui. Reserve tempo a sós com o teu Pai. Porque se a gente não aprender a desenvolvermos essa vida de oração, irmãos, nós andaremos e viveremos doentes, dependentes da oração do outro, dependentes daquilo que o outro está falando para a gente. Quando você vai a Deus e vai à sua palavra, irmãos, tudo que as pessoas estão falando só vão colaborar para aquilo que Deus já tem ministrado no seu coração. Quantas e quantas vezes eu vejo ministros que sobem aqui, pregam a palavra e eles lançam a palavra e Deus já tinha falado aquilo no meu coração. Eu falo, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor já tem ministrado isso ao meu coração. O verso de número 7 diz, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui está falando de reza mesmo. Eu fui buscar o sentido no original, porque tinha umas culturas na época, entre eles alguns adoradores de Baal, que eles repetiam mesmo a oração, tipo reza, Pai Nosso, Ave Maria, aquela coisa que você repete, 250 Ave Maria para você ter ideia, você não precisa nem falar para Deus te ouvir. Você prestou atenção no versículo anterior? Não é o Deus que ouve, é o Deus que vê. Porque quando a gente vai para o lugar secreto, Ele já está vendo a gente, Ele já está vendo o coração da gente. Ele já está olhando para a gente e está vendo. Lá vem Ele, pedir. Lá vem Ele. Esse aí vem para me adorar agora, ele está com o espírito quebrantado. Pastor, é errado pedir? Não, não é errado pedir. A Bíblia fala, Mateus capítulo 7, pedis e dar-se-vos-á. Pedir é uma coisa, mas pedir não pode ser a principal motivação da sua oração. Qual é a principal motivação da oração? Estar com o Pai a sós, em uma intimidade. Esse tem que ser o maior desejo do teu coração. Como é que a gente aprende isso, pastor? Praticando, desenvolvendo. Como é que uma pessoa fica forte? Ela fica forte no primeiro dia que ela vai para a academia. Ela não desenvolve uma habilidade. Provavelmente, se você não tem uma vida de oração, você vai ao lugar secreto motivado pelas coisas de necessidades pessoais. E muitas das vezes Deus vai usar isso para te levar para o secreto. Mas você não pode permanecer lá o tempo inteiro. E eu duvido que você vai permanecer lá o tempo inteiro apenas para pedir. Porque lá no secreto a gente conhece um camarada que não dá vontade de sair da presença dele. Ele fala umas coisas extraordinárias para a gente. O nosso Deus Todo-Poderoso. Então a nossa motivação real em oração é conhecer o Pai. Os discípulos, as pessoas daquela época ficaram escandalizadas porque Jesus chamou Deus de Pai. Ninguém naquela época se referia a Deus como Pai, se referiam a Deus como o Todo-Poderoso. Já viu as pessoas, o beneplácito, aquele cara. Mas também a gente precisa entender que a gente tem que ter temor diante de Deus.
Porque tem gente que entende Deus como pai, mas acha que Deus é leviano. Deus não é leviano, Ele é santo. Ele é extraordinário. Você já parou para pensar que no Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava, e somente o sacerdote, ele entrava, o sumo sacerdote, era só uma pessoa que entrava? Porque o Deus é todo poderoso, o nosso Deus continua da mesma maneira, embora Ele seja pai. Vai entendendo quem Ele é. Ele não é o nosso amiguinho da escola. Ele não é aquele cara que é legalzinho com a gente o tempo todo. Ele é o nosso pai, mas ao mesmo tempo Ele é o Criador dos céus e da terra. Você consegue entender? Temor e intimidade são duas coisas que andam juntos. Que algumas pessoas querem tirar a parte do temor. Não, Deus não é assim. Aí outras pessoas só querem a parte da intimidade. Não. Você já viu que são os serafins ou os querubins que ficam lá, o santo, o santo, o santo? São os serafins, não é? Você já viu que eles não olham para a glória de Deus? Já leu no texto que eles estão com a cabeça abaixada? Então não chega diante do Senhor metendo o pé na porta, tá? Não, fala assim, oh, pai, eu estou aqui de novo, mas tu... Que tem gente que acha que é assim, que Deus é qualquer pessoa, e meter assim mesmo, Deus, e tal, e pá. Não, não, Deus é santo, irmãos. Mas Ele também é um Deus que é pai, que é intimidade. É igual o pai, já viu o pai? O pai tem momento que ele brinca, mas tem momento que ele exorta. Tem momento que ele sorri, mas tem momento que ele está sério. Então nós precisamos entender, e só dentro de uma intimidade, de um caminhar, que a gente vai perceber quem é o pai, que também é santo. O verso de número 7, quando ele fala de vãs repetições também, ele traz uma consciência para a gente que a gente tem que ter fé, irmãos, quando a gente ora. Tem muita gente que repete muito, porque acha que Deus não está ouvindo. Estou falando alguma besteira? Não, Deus não está ouvindo. Irmão, ora também. Ora também. Ora também. Ora também. Irmão, Deus já ouviu. Descansa o teu coração. Amém? E quando for para você perseverar, que é outra parte da intercessão, da oração, que a Bíblia fala, sede perseverantes na oração, Romanos capítulo 12, fica tranquilo, Ele mesmo vai falar para você. Você não pode parar de orar, você precisa perseverar. Mas tem gente que fica falando, eu vou falar, porque acho que Deus não ouviu. Não, eu acho que eu estava meio desligado, eu estava meio na carne, eu estava meio na alcatra naquele dia, acho que Deus não me ouviu, eu vou falar de novo. Aí eu vou pedir ao irmão, porque o irmão tem cara de santo, ele anda como santo, ele dá glória como santo, Deus vai ouvir a oração. Não, Deus já ouviu, irmãos. Deixa eu contar um segredo que talvez você não saiba. Deus nos amava antes da nossa existência. Romanos capítulo 5, verso 8, eu te amei antes que você nem existia. Então Deus já nos viu, eu já te vi, Natanael. Tu estava lá, mas eu já tinha te visto. Então Deus não é uma pessoa que cabe dentro do nosso ideia, dizendo, não, eu vou repetir para que Deus possa ouvir. Tenha fé, irmãos. Tenha fé. E como é que se desenvolve fé? De duas maneiras, através da oração e por intermédio da palavra, irmãos. Está faltando fé na sua vida? Leia a Bíblia. Pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Venha para os cultos da palavra. Graças a Deus, e falo isso, Deus sonda o meu coração e sabe. Aqui é pregada a palavra. Aqui é ministrada a palavra. Então venha para os cultos. Preste atenção, alimente a sua fé e se relaciona com o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele se relaciona conosco. Já falei, Deus não criou o homem para ser salvo. A salvação foi uma consequência da queda do homem. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para se relacionar com Ele. Você lembra, antes do pecado, à tarde, Deus ia até o jardim para se relacionar com Adão. Então, uma vez que Jesus Cristo, Ele entrou na sua vida por intermédio do Espírito Santo, você vai desenvolver salvação no sentido de santificação. Mas o maior desejo de Deus para conosco é se relacionar. Ele não quer apenas que a gente venha aos cultos, às orações aqui no templo, e quando a gente sai desse lugar, entenda que não, já acabou a minha obrigação, eu já bati o meu cartão. Não, Deus quer se relacionar com a gente todos os dias, irmã Simone, todas as horas. Aleluia. E dá para fazer isso? Dá, irmãos. Dá para lavar a louça conectado com o céu. Dá para limpar a casa conectado com o céu, irmãos. Dá ou não dá, irmãs? Dá, irmãos. Dá. É só se concentrar um pouquinho mais. Então, nosso Deus é um Deus que nos ouve. O verso 8 diz, não vos assemelheis, pois a eles,
porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhes pedirem. Já ensinei aqui, oração é mais do que pedir. Repitam após mim, oração é mais do que pedir. Amém? Pastor, preciso de um emprego. Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Mas um dia você pode ficar desempregado. Você pode morrer. Deus, eu quero que o Senhor me cure. Deus cura. Mas um dia você vai morrer. Agora, relacionamento pessoal com Deus nunca vai acabar, irmãos. Tu vai começar aqui, você vai continuar se relacionando com Ele na eternidade. O verso de número 9 diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu já falei, embora Deus seja Pai, e Ele é Pai. Nós somos maus pais. Você sabia disso? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Jesus que disse isso. Se vós que sois maus pais, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina o seu pai que está no céu. Deus não é pai igual a gente, não. Você consegue entender isso? Quantos aqui amam demais seus filhos ou seu filho? O seu amor não é uma fagulha do amor de Deus pelo seu filho ou do amor de Deus por você. Não é. Não é. Então, eu sirvo a um Deus que tem prazer em abençoar o seu povo. Mas eu também sirvo a um Deus que não quebra princípios. Que antes de abençoar, Ele vai ensinar a esse que foi abençoado, que vai ser contemplado, a valorizar não somente a bênção, mas o abençoador. O segredo da bênção não é a gente valorizar a bênção. Tem gente que acha isso, não vou valorizar, porque é valorizar aquele que abençoa. É valorizar o dono da padaria. Porque quem valoriza só o pão, pode chegar no dia seguinte e não ter pão. Mas quem valoriza o dono da padaria tem acesso a todos os departamentos do céu. Aleluia. É o Deus que é Pai, mas é Santo. Uma coisa que é interessante também, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesses últimos tempos, e aqui hoje, nessa manhã, Deus falou de forma tremenda, diversas vezes, que está no verso de número 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Qual foi a última vez que você orou para que o reino fosse manifesto em nosso tempo? Na nossa vida, venha o teu reino. Irmãos, Jesus veio com uma missão, e Ele deixou bem claro essa missão. Tem muita gente que não entende essa missão, acha que Jesus veio por diversas outras coisas. Ele fez muitas outras coisas, mas Ele tinha uma missão. Mateus capítulo 3, verso 2, coloca aí, Daniel, por gentileza. Mateus capítulo 3, versículo de número 2. Mateus 3, 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Assim Jesus começou a sua fala. Jesus tem um reino. Ele é o rei. E Ele está falando, venha o teu reino. O reino começa com Jesus. O reino já foi. O reino é e o reino ainda há de vir. Não entendeu? Vou te explicar. Quando Jesus vem, Ele vem mostrar para a gente, não uma religião. Ele vem mostrar para a gente uma denominação. Nós somos batistas, e graças a Deus por isso. Mas Jesus não veio para estabelecer os batistas, nem os assembleanos, nem seja qual lá for seja a filosofia. Jesus veio desenvolver um estilo de vida próprio, um estilo do reino. E Ele estabeleceu, e Ele ensinou. Pastor, onde eu encontro isso? Não é o tema da nossa mensagem, você pode estudar em casa. Mateus capítulo 5, até o final do capítulo de número 7. Porque na lei, se te batesse uma face, você de repente teria que revidar. No reino, se bater numa face, você tem que dar o quê? Se te pedirem a capa, você tem que dar o quê?
Se te pedir para andar uma milha, você tem que fazer o quê? Faz quanto tempo que você não pede ao Senhor, Senhor, venha ao teu reino? Porque Deus tem vontade, a gente não quer a vontade de Deus. A gente diz, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Só que a gente acha que a misericórdia vem só da parte de Deus, não. Reino estabelecido é você ser um representante de Deus e entender que como Deus foi misericordioso com você, você tem que ser misericordioso com o seu irmão. Deus, por intermédio de Jesus, tem vontade. Você tem vontade? Você tem sonhos? Você tem desejos? Jesus também. Deus também. Então Jesus ele está ensinando os seus discípulos a orarem. Quantos estão aprendendo nesta manhã? Venha o teu reino. E às vezes o reino é abrir mão de si. Você está fazendo muito, você está dando muito seu tempo para outras coisas. Pastor, mas eu tenho que pagar conta, eu tenho que pagar luz, eu tenho que fazer um monte de coisa e tal. Beleza, mas Deus tem uns negócios desse, que às vezes fala, para tudo. Porque eu quero estabelecer o meu reino na tua vida. Deus tem os seus propósitos. E a gente precisa ouvir a voz do Senhor. E onde a gente escuta? Lá no secreto. Não é o pastor, não é o... Eu estou aqui só te direcionando para coisas que ele vai falar lá no secreto. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como nem no céu são obrigados a adorar ele. A primeira rebelião aconteceu aonde? Você está conseguindo entender? Deus não criou robôs. A gente tem que querer o reino. E como é que a gente quer o reino, pastor? Pedindo, venha, com lágrimas. A Bíblia fala que o reino dos céus é tomado à força. Tem gente que acha que é ir para o céu que vai ser tomado à força. Não, é o reino. Para viver o reino, irmãos, muitas das vezes vai custar tudo que somos e tudo que temos. A gente vai ter que se negar. A gente vai ter que abrir mão para que venha o reino. Quantos podem orar nesta manhã? Venha o teu reino. Aleluia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui a gente pode fazer duas aplicações. E eu não vou estar fugindo do texto. O primeiro é você não viver ansioso. Pastor, eu tenho que administrar? Tem. Beleza. Mas você pode administrar, acumular e você morrer hoje e ficar tudo aí. Mas administre, porque você vai ter pessoas que dependem de você. Então você tem que deixar alguma coisa. Mas eu também olho para um Deus que nós aprendemos que Ele é Pai, nós aprendemos que Ele é Santo, nós aprendemos que o reino dEle tem que vir, tem que ser estabelecido, mas Ele se importa com a nossa necessidade. Porque quem consegue aqui viver sem comer ou sem beber? Jesus está ensinando para o seu povo, olha só, eu me importo com a dor, eu me importo com o sofrimento. A gente não precisa ir a Deus todo momento para dizer que está sofrendo, porque Ele se importa. Então, Senhor, me dá a porção de hoje, me dá a graça de hoje, e amanhã, o Senhor já tem preparado a graça de amanhã, já tem preparado a porção. Isso não tem a ver com você não se planejar, não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando para você ter confiança que o Deus que provê hoje vai prover amanhã, que o Deus que dá escape hoje vai dar amanhã. Então o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Qual é a porção que o Senhor tem para o nosso dia, para a nossa vida hoje? O verso de número 12 diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, perdoar dívida é difícil pra caramba, irmão. Perdoar ofensas, que a outra versão fala de ofensa, é difícil pra caramba. Abrir mão de si é difícil pra caramba. E Deus sabe. É por isso que Ele está ensinando o quê? A orar. Porque a gente acabou de cantar aqui nesta manhã. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Onde a gente mata a carne, irmão?
Fala para mim. É na oração. A gente acha que mata a carne na adoração. Aqui todo mundo mata a carne. É na oração. E ele vai dizer: filho, você tem razão, você está certo. Fulano de tal está totalmente errado, mas vai até ele e pede perdão. Pelo homem, é quase impossível fazer isso. Mas vocês lembram que eu ensinei aqui que o Espírito se conecta ao nosso Espírito? Então ele coloca esse desejo, essa vontade dentro da gente. E a gente vai lá e quando a gente viu, já fizemos. E o nome dele foi glorificado. O problema é que quando Deus fala o Espírito, isso tem que descer para a alma. Então, muitas das vezes, você vai ter que ignorar a sua alma. Porque a alma vai dizer para você: não faz. Você tem razão. Ignore a sua alma. O próprio salmista Davi nos ensina isso no Salmo de número 139. Quando ele olha para a sua alma e diz: Senhor, vê se há em mim alguma coisa mal. A alma é perigosa. Os desejos são perigosos. As vontades são perigosas. Então, se Deus falou ao nosso espírito, vai lá e faz. Não vai. Não, calma aí. Vai lá e faz. Ele falou ao teu espírito: vai lá e faça. Perdoa. Porque nós queremos perdão da parte de Deus. Nós queremos sermos perdoados por Deus. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Duas coisas que a gente precisa entender dentro desse versículo. Primeiro, peça ao Senhor para te livrar da tentação. Tudo que o Senhor te livra é porque é mais forte do que você. Você conseguiu entender? Tem gente que não consegue se livrar da ira. Então não fica provocando ira o tempo inteiro. Tem gente que não consegue ver um rabo de saia. Então, não fique andando onde tem rabo de saia. Tem gente que se enrola com dinheiro. Então não fica querendo mais do que você pode administrar. Porque senão o dinheiro pode se tornar um Deus. A única vez que Jesus chama outra coisa de Deus é quando ele se refere a dinheiro. Que a gente não pode servir a Deus e as riquezas. A gente não pode servir a Deus e a mamon. Se o dinheiro não é uma ferramenta na sua vida, o dinheiro te governa, ele é o teu Deus. Amém? Primeiro, se a tentação é mais forte do que a gente não tem que enfrentar. Então a gente precisa do auxílio do céu. A gente precisa. E eu sempre oro aqui no final, não sei se os irmãos já perceberam. Tem males que a gente mesmo provoca. E a gente tem que pedir: Senhor, livra-nos de nós mesmos. Muitas das vezes. Que a maioria das vezes é a gente que arruma a sarna para se coçar. Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Irmãos, dentro desse reino, que a gente tem que orar todos os dias: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Nós precisamos entender que Deus é poderoso para fazer. Deus pode fazer a Igreja Batista Peniel no Rio Comprido viver intensamente o reino dele. E o que a gente faz para saber isso? A gente ora, irmãos. A gente pergunta: por que, pastor? Dentro do reino não dá para fazer tudo. Você consegue entender isso? Dentro do reino não dá para fazer tudo. E que bom, porque dá para todo mundo fazer um pouco. Então, nós precisamos perguntar ao Senhor. Eu tenho conversado muito com a irmã Dedé nos momentos que a gente tira aqui de oração. Deus tem um projeto, tem um plano para a Igreja Batista Peniel no Rio Comprido. O motivo de nós estarmos plantados nesse lugar, Deus tem um propósito. Então nós precisamos clamar dia e noite perguntando a Deus: por que estamos aqui? Será que estamos aqui apenas para nos reunirmos aos domingos, pela manhã, às quintas-feiras, ou para resolvermos problemas? Não.
nós precisamos estarmos inseridos dentro do contexto do reino. Mas entenda, no reino não dá para fazer tudo. Então tem algo preparado, especial para esta igreja. E quando a gente descobrir isso, irmãos, a gente vai viver a plenitude de Deus para este lugar. Aleluia! O verso 14, ele corrobora com o verso de número 12. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O verso 15 diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Você já perdoou? Se você não perdoou, Deus não te perdoou. É duro, né, irmãos? Mas é bíblico. Para a gente receber o perdão do Senhor dentro daquilo que a gente está pedindo, a gente tem que ter um coração perdoador. E o perdão de Deus, irmãos, é libertador. Você tira uma tonelada das costas. Nós precisamos voltar ao lugar do secreto. Deus tem a sua vontade, e a vontade dele é que o reino dele seja estabelecido. Se o teu desejo hoje ainda não é que o reino dele seja estabelecido, vai buscar isso em oração. Peça para o Senhor alimentar o seu espírito, a sua alma, o seu entendimento daquilo que é dele, daquilo que é propósito dele para a sua vida. Gaste tempo, se desgaste, 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos se for necessário, mas não viva uma vida aqui sem entender o propósito dele para a sua vida. Gaste tempo, gaste tempo. Jesus gastou tempo, 30 anos da vida dele para exercer um ministério de 3 anos, morreu com 33 anos, muita gente poderia dizer que desperdício, 33 anos, mas ele cumpriu tudo o que o Pai estabeleceu para ele, está consumado. Quando você fechar os olhos aqui nesta terra, que você possa declarar, está consumado, Senhor, o propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida, eu vivi, na intensidade, na plenitude, e só dá para saber, no secreto, a sós com o Pai, sem interferência, sem distrações, para ouvir o Pai. Tem muita gente cansada, sobrecarregada, que tem um Pai que dá alívio, mas ele ainda não encontrou esse Pai, que dá alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você entrou aqui cansado e sobrecarregado, tá porque quer. O Pai tem alívio, o Pai tem descanso, mas a gente precisa encontrar o Pai verdadeiramente, e não dá para encontrar o Pai vestido. Tem que se despir, tem que abrir mão de si, tem que se rasgar. Deus não quer estereótipos, Deus quer coração quebrantado e contrito. Não dá para chegar diante do Pai cheio de razão, cheio de quereres. Não, tem que chegar diante do Pai e dizer: Pai, eis-me aqui. E cala-te, deixa Ele falar, deixa Ele ministrar o teu espírito, porque o que você quer Ele já sabe, você não precisa ficar repetindo, Ele já sabe. Agora, será que a gente sabe o que Ele quer? Ele quer coisas de cada um de nós, Ele quer, e a gente sabe o que Ele quer. A gente realiza, a gente pratica o que Ele quer. Oh, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja nesta manhã. Que o Senhor nos dê graça, maturidade no seu espírito e revelação da parte dEle, para sairmos daqui refletindo sobre o querer de Deus para as nossas vidas. Se coloque de pé. Vamos cantar de novo uma chance igual essa? Aleluia. Feche os seus olhos.
seus olhos. Aquieta a tua alma. Que o Espírito Santo ministre ao nosso espírito nesta manhã, Pai. Espírito Santo, que habita em nós, que o Senhor ministre ao nosso espírito nesta manhã.